Olá, pessoal, tudo bem? Muito boa noite para quem já está aí no Brasil, né? Aqui são 4 horas da tarde, horário de Vancouver, né? Sejam todos muito bem-vindos. Daqui a pouquinho, né, a gente vai entrar aqui com a gente a nossa querida Márcia, representante da Greystone College, para a gente falar sobre esse novo programa e uma nova oportunidade de estudo e trabalho na cidade de Montreal. Né? Eu já vou começar adiantar aqui algumas coisas que eu acho muito importante você saber. Inclusive, ontem eu fiz um vídeo, a gente falando sobre essa, essa diferença, né, essa diferença de Quebec, né, para o resto do Canadá. A gente faz uma brincadeira que Quebec é quase um outro país, tem regras próprias, e nesse caso, nesse bate-papo de hoje, você vai descobrir que essas regras meio doidas, né, que Quebec tem, podem ser muito favoráveis para aqueles que desejam estudar e trabalhar aqui no Canadá. Então, Ludmila, Michele, boa noite para vocês também, né? E você já deve ter escutado, né, a sigla PGWP. PGWP significa Post Graduation Work Permit. Ele é um visto de trabalho concedido em alguns programas para aquelas pessoas que estudaram aqui no Canadá. Quando você está fora de Quebec, existem algumas regras diferentes de Quebec. Fora de Quebec, um programa para ele te dar direito a PGWP, ele precisa ter pelo menos 8 meses dentro de uma instituição de ensino pública ou ele precisa ser um curso de degree em uma instituição privada. E esses degrees são Associate Degree, que é um curso que não tem, eu pelo menos não conheço no Brasil. Né? Aí você tem o Bachelor's Degree, que é o bacharelado, o Master's Degree, que é o mestrado, e o Doctoral Degree, que é o doutorado. Então, isso fora da província de Quebec. E fora da província de Quebec, os programas que nós chamamos de programas vocacionais, que são programas que não são de degree, né, dentro de instituições particulares, eles não dão direito ao PGWP. Esses cursos, eles tendem a ser muito mais baratos, terem entrada facilitada e serem mais flexíveis na questão de meses, né, em que o programa começa. Ou seja, tem muitos benefícios nesses tipos de programa que não dão direito ao PGWP fora da província de Quebec. Aí, quando a gente vai para Quebec, alguns desses programas eles oferecem o PGWP. Então, a gente junta aí o melhor dos dois mundos. A gente junta preço, a gente junta flexibilização e uma série de outros fatores ao PGWP. Né? Então, acaba podendo ser uma alternativa muito interessante para aqueles que desejam vir para o Canadá, estudar e trabalhar, e aí, né, quem sabe, batalhar uma imigração. Então, vamos lá. Vou pedir a Luísa, né, para colocar aqui a Márcia com a gente. Estou vendo que a Márcia já está aqui no nosso bate-papo. Luísa, você inclui a Márcia para mim, por gentileza? Eu não sei se é a própria Márcia ou aqui, minha querida Márcia. Tudo bom, minha amiga? Você está muda, Márcia. Tudo ótimo. Pronto, agora estamos te ouvindo. Tudo bem? Está aí bonita com a LSC atrás de você, né? Estamos em Que campus Montreal. é esse É o campus de Montreal. é o campus de Montreal? Então, tá vendo? É aí que você vai estudar quando você vier aqui para o Canadá. Olha aí que beleza. O campus Né? é zero bala, ele é lindo. É isso aí, vocês estão A vendo. Márcia está virtualmente lá onde você vai estudar, né? Então, Márcia, eu vou bater um papo aqui com o pessoal, eu estava explicando essas diferenças aí de Quebec, que acaba Quebec tendo regras diferentes, né? Que em alguns casos podem atrapalhar, vamos botar assim, mas em outros casos essas regras podem ser bem interessantes para aquelas pessoas que têm intenção de estudar, batalhar uma imigração e tudo mais. Eu acho que uma das coisas que é bem legal, né, já que a gente vai falar desse novo programa da Greystone, um programa de estudo e trabalho com direito a PGWP ali em Montreal, é interessante fazer logo uma pergunta. A pessoa precisa estudar em francês?
Não, o programa é uma pergunta ótima, porque é uma pergunta que a gente escuta o tempo todo, né? Todo mundo fala assim, nossa, mas eu vou ter que estudar em francês? Não, os programas do Greystone em Montreal, eles são ministrados em inglês. Então, você tem que fazer uma prova de inglês, você tem que comprovar que tem o TOEFL ou IELTS, ou dentro da validade, claro, ou então a 3RA pode enviar para vocês o teste da própria Greystone College, e com esse teste você vai ter o resultado do seu nível de inglês, se você está apto, se você está pronto para fazer o programa do Greystone College. Isso acaba sendo uma das flexibilizações, na minha opinião, né, Márcia? Porque a pessoa pode fazer o teste da própria Greystone, né? A 3RA pode passar não só o teste, mas também material de estudos e tudo mais, que acaba tornando mais fácil, mais barato o seu projeto, né? Porque um teste de proficiência ele pode custar até aí próximo de R$1.000, né? E você vai ter que estudar o formato daquele teste, né? E tudo mais. Então, acaba sendo uma das flexibilizações. Só para a gente ter uma ideia, Márcia, qual é o nível mais ou menos equiparado do IELTS para esse programa? Então, o IELTS 6.0 é o do IBM, International Business Management, e o 5.0 é o outro, Digital Marketing. Então, ou seja, 5.0, gente, só para você ter uma ideia, um college público geralmente ele exige de 6 a 6,5, né? Por exemplo, em Vancouver a maioria dos programas são 6,5, né? Em Toronto, os diplomas, né, e tudo mais, bacharelado 6.0, mas as pós-graduações geralmente exigem 6,5. Então, você tem a oportunidade de fazer um curso estudo e trabalho, que te dá todos os direitos de um college público fora de Quebec, com um inglês de um IELTS 5.0. 5.0 para 6, para 6,5 é muita diferença, né, Márcia? Você que, assim como eu, está há anos, né, trabalhando com educação, sabe que meio ponto de IELTS ele equipara a 3, aproximadamente 2, 3 meses, né, estudando inglês no Canadá, ou seja, é uma diferença muito grande. 5.0 é considerado o quê? O intermediário, né, Márcia? Sim, porque é em torno de 5.0, porque a gente faz como é que fala? A gente faz um equiparado, não é exatamente 5.0, mas é em torno, se você tiver com esse nível, você já está no nível bem bom e está apto para poder fazer o programa. Isso eu acho bem legal, que dá uma flexibilização enorme, porque o curso não é um curso de idiomas, mas você vai estudar inglês, o seu professor vai te ensinar inglês, você vai morar num local que ali você pode escolher, né? Montreal você pode falar francês ou inglês e tudo mais, né? Até num bate-papo que eu estava tendo com a Flávia, né, Márcia, a gente está falando que o programa de vocês, ele permite que a pessoa estude ali o francês, né, também, que é concedido pelo governo de Quebec, não é isso? Exatamente. Então, assim, o aluno ele estuda o inglês, o programa é em inglês conosco, né? Então, isso é um ponto, né? Porém, aí eu gosto de fazer uma observação, aproveitando essa pergunta sua, porque muitas pessoas falam assim, mas e depois, quando eu continuar em Montreal, eu preciso do francês? Então, para chegar em Montreal, você pode chegar com inglês, beleza. Mas, assim, se você tem o objetivo de conseguir galgar melhores oportunidades, aprender o francês é importante porque é uma província bilíngue. E o governo de Montreal, ele oferece programas em francês para as pessoas poderem melhorar. Então, existe essa oportunidade. Não é através da LSC ou do Greystone College, é um outro programa, mas existe essa oportunidade para os alunos poderem melhorar o francês paralelamente para poder galgar melhores oportunidades. Sabe o que eu acho muito interessante disso, Márcia? Porque o que acontece? Ou seja, você vai ter uma oportunidade ali de você entrar no curso com inglês, mais ou menos o que nós chamamos de intermediário, né, no IELTS 5.0. Você tem a oportunidade pelo governo de Quebec de fazer um curso de francês gratuitamente, né? E o que acontece? Se você optar, né, o curso, por exemplo, o novo programa da Greystone, que é um curso em marketing digital, que é algo que tem uma empregabilidade incrível no Canadá, em Quebec ou fora de Quebec, né, que tem uma empregabilidade incrível, é um curso ali de mais ou menos 19 meses,
você tem direito ao PGWP no final desse curso, que é o visto de trabalho após a conclusão do curso. Se você quiser cumprir o seu PGWP em outra província, você pode. E o que acontece? Quebec, né, a província de Quebec é a segunda maior província do Canadá. Né? A cidade de Montreal é a segunda maior cidade do Canadá. Você tem muitas empresas ali. E quando a gente sai de Quebec, a realidade é que quando você sai de Quebec, né, você tem poucas pessoas que falam francês aqui no Canadá. Né? E aí, quando você tem o francês fora de Quebec, a sua empregabilidade vai para o céu. Né? Ela catapulta, porque você tem algo que tem uma necessidade enorme, porque você tem muitas empresas aqui que fazem negócio com o Quebec, ou são de Quebec, né, Márcia? Sim. E elas têm as suas franquias em outras províncias. Né? Você está falando de uma das principais províncias do Canadá. Então, você tem esse algo a mais que é bem interessante, né? De você ter o francês fora de Quebec. Então, é uma opção sua, se você quiser, né, cumprir o seu PGWP ali na província, que é uma província maravilhosa. Montreal é uma cidade maravilhosa, né? E uma cidade, como a Márcia falou, é uma cidade bilíngue. Montreal tem em torno de 3 milhões de habitantes. Desses 3 milhões, né, em torno de 1 milhão de habitantes falam o inglês. Então, você consegue se virar com o inglês. Mas foi o que a Márcia falou. Super interessante que você também desenvolva esse francês, né, para crescer, né, ou até mesmo entrar no mercado, né, Márcia? Exatamente. E, assim, é uma coisa que é muito legal, que eu fiquei fascinada, porque quando eu comecei a morar no Canadá, eu conhecia Montreal, mas conhecia como turista, mas depois indo lá a trabalho e vendo a empregabilidade, é uma coisa, assim, muito legal. Tem muita empresa tecnológica lá, como você deve saber. Então, assim, eles estão num boom de trabalhos, tem muita necessidade de trabalho. Se você abrir o Indeed ou qualquer uma dessas empresas, desses websites, você vai ver o tanto de trabalho que tem lá. Então, tem muita empregabilidade, então os alunos têm muitas oportunidades, e a gente está vendo isso de sucesso dos nossos alunos. O programa Digital Marketing ele vai começar só em janeiro, então a gente ainda não tem alunos... É a primeira turma dele, né? Um programa novinho, né? Primeira turma. Então, a gente ainda não tem alunos, exatamente, a gente ainda não tem alunos formados dessa. Então, a gente não pode... Claro, sabemos que vai ter sucesso, porque é um programa com muita demanda, como você disse. Mas é uma escola que sabe o que está fazendo, é uma área com uma demanda incrível, então, né, só isso dá para a gente uma tranquilidade, né? Exatamente. Mas a gente está vendo o resultado dos alunos já formados na turma de International Business Management. Eles estão... tipo assim, é porque a gente não pode divulgar, porque é privacidade, óbvio, mas assim, a gente tem acesso ao LinkedIn dos alunos, os alunos estão posicionados em empresas boas, e, sabe, gerente de logística. Então, assim, é muito legal você ver o sucesso dos alunos e como eles conseguem galgar oportunidades legais. Isso é muito legal, né? Dá muito prazer ver isso. E isso dá mais confiança ainda de você recomendar e falar para uma pessoa: pode fazer o programa com segurança, porque é um programa bom, tem uma empregabilidade, que é uma coisa que o brasileiro se preocupa demais, a empregabilidade. O Canadá tem trabalho, Montreal tem trabalho. Tem bastante trabalho, então, assim, você vai ter oportunidades, e isso é muito legal, você poder passar essa confiança para o cliente, né? Vendo ali em loco, que está com, né, bem interessante, né? Então, na verdade, até a Márcia levantou aí, a gente está falando aqui sobre o novo programa, né, da ILSC, né, da Greystone ali em Montreal, que é o programa de marketing digital, mas existe também um outro programa super interessante ali em Montreal, que também dá direito ao PGWP, que é o International Business Management, né? Márcia, para quem é também dessa área, Montreal é um hub, né, de negócios internacionais do Canadá, né? Como a gente falou, você está falando de umas principais cidades aqui do Canadá, então você tem, né, muita empregabilidade em ambos os setores, né? O que eu acho bem legal também, né, Márcia, é que para a Greystone montar esses cursos, houve uma análise de mercado, profissionais em que áreas, né, tem necessidade de profissionais em que áreas, até para o governo autorizar os cursos, né?
Exatamente. Em Montreal, Quebec, vocês podem, se vocês olharem o portfólio do Grayson College de Vancouver e Toronto, a gente tem muito mais programas, porque cada província do Canadá autoriza diferente, não é igual ao Brasil, que é o MEC central, autoriza os programas do Brasil todo. No Canadá é bem separado, cada província tem autorização e lida de maneira diferente. Anyways, então, assim, em Vancouver e Toronto a gente tem programas muito mais variedade. Então, todos esses programas a gente adoraria replicar para Montreal. Porém, é o que o Francisco falou, nós não podemos simplesmente replicar, porque o governo em Montreal, ele olha exatamente essa questão de áreas em demanda e tudo isso, então a gente está sempre buscando programas que vão preencher essa lacuna que o governo exige. Por isso, e tem toda uma aprovação, é um processo muito, muito longo e tudo mais, então, por isso que a gente está buscando esses programas que têm essa empregabilidade, né? Vou ler aqui algumas perguntas que a gente tem aqui. Fique à vontade para enviar suas perguntas, tá? Então, Ludmila perguntou, para os empregos de entrada, enquanto posso trabalhar apenas 20 horas semanais, o francês também é importante? Eu diria que sim, Ludmila. E aí vai depender, né, Márcia? Vai acabar limitando alguns trabalhos que você pode fazer, mas existem muitos outros que você pode fazer. Por exemplo, se é um emprego que você precisa conversar com o público, provavelmente você terá que ter o francês. Exato. Mas existem muitos empregos, mesmo de entrada, que não exige que você converse com o público, seja até mesmo um ambiente de restaurante, de loja, que geralmente que acomoda ali esses primeiros trabalhos, né? Você pode trabalhar em diversas outras áreas, você vai acabar tendo uma limitação, não tem como dizer que não, mas você tem áreas ali que você consegue cumprir, né? O Alexander perguntou, esse programa tem PGWP de 3 ou 2 anos? Alexander, o que acontece? O PGWP, né, o Quebec é um pouquinho diferente, né? Ele vai pela quantidade de horas ali para determinar o tempo de PGWP, mas os dois programas são programas abaixo de 2 anos, então, pela lei, ele segue o tempo de PGWP do programa. Então, o programa de Digital Marketing, ele é um curso de 19 meses. Então, o PGWP, segundo as regras, deverá ser de 19 meses. E o programa, né, o IBM, até que é o International Business Manager, eles têm a opção diurno e noturno, mas aí eu acho que segue a questão dos 9 meses, não é isso, Márcia? Ele é um curso de 36 semanas, né? Ou 9 meses, e o PGWP ele deverá ser do tempo equivalente, né? Então, só para dar uma explicação sobre isso, né, Márcia? Exatamente, você falou perfeito. O que acontece? Quando a gente vai trabalhar com PGWP, né, cai muito a critério de um oficial de imigração, né, com quanto tempo ele vai te dar de PGWP. Mas isso aqui que eu expliquei para você é a regra segundo a regra geral. A regra geral. Para passar para vocês, a gente falou que existem diversos benefícios desses programas, né, ali em Quebec. O que acontece? Né? Eu falei do preço, né, que acaba sendo um diferencial enorme, né, Márcia? Não tem como dizer, né, de ser diferente. Então, eu vou levantar para vocês aqui alguns valores. Para você ter uma ideia, um curso ali de 2 anos aqui, né, em Vancouver, você está esperando gastar em torno de $37 mil, mais ou menos, canadenses. Isso é uma média, né? O curso de Digital Marketing são 19 meses, ou seja, bem próximo, né, desses 2 anos, né, ele tem um custo de $10.950, ou seja, uma diferença brutal. Né? O curso de International Business Management, que é um curso de 9 meses, né, que aí é próximo de 1 ano, que em Vancouver seria também na casa de $17, $18 mil ano, a gente está falando para o diurno $8.350 e o de evening por $9.450, ou seja, você tem uma economia muito grande, ou seja, ele traz uma facilidade muito grande. Eu posso te dizer que isso muito por conta das regras de Quebec, né, que permitem que escolas particulares que não sejam um programa de degree ofereçam o PGWP. E devido a essa não vou dizer uma brecha nas leis, mas essa regra aí de Quebec, acaba que nós temos aqui programas super interessantes, com alta empregabilidade, dentro dos cursos com PGWP mais baratos do Canadá, se não
o mais barato, né, Márcia? Por enquanto, né? Essa é a verdade, porque o que acontece? Por conta do Covid, esses preços já deveriam ter aumentado há muito tempo atrás, vou ser muito sincera. Então, hoje em dia, então já tem, ainda tem esse. Manda um e-mail, manda uma mensagem aqui para 3RA, gente, ou entre em contato pelo Eu não info@3ra.ca. garanto até quando, sinceramente, não é para. Porque ele está muito barato, realmente ele está muito abaixo do valor do mercado e pelos benefícios que o programa oferece. Então, é um programa que tem uma procura muito grande, então existe uma questão aí de aumentar esses valores. Então, não sei até quando vai estar do jeito que está. Eu tenho dito, né, durante aqui a pandemia, né, obviamente ninguém gostaria, né, Márcia, que estivéssemos vivendo uma pandemia, né, mas tem coisas boas que aconteceram para aquelas pessoas que desejam estudar no Canadá. Eu te digo que, em termos de valores, nunca teve tão barato estudar no Canadá. Não. Né? Aonde está essa grande diferença de preço? Uma no Pathway Online, né, para aquelas pessoas que não têm inglês para fazer esse curso, não têm inglês para fazer o curso da Greystone. Você pode estudar, se você quiser, hoje, estudar de maneira online aí no Brasil e depois vir fazer o curso, por exemplo, né? Ou seja, você economiza no curso online, que tende a ser muito mais barato, e também em custo de vida em real, né? Senão você tem que vir para o Canadá, ficar aqui sem trabalhar, gastando em dólar. Então, isso é algo que economiza muito no projeto. E o segundo é que as escolas, principalmente as escolas privadas, hoje elas têm promoções super interessantes, que a gente tem visto que elas estão acabando conforme a pandemia vai acabando, né, Márcia? Então, assim, envia um e-mail para 3RA, para o info@3ra.ca. Inclusive, esse mês, Márcia, que é o mês do Canada Summit, nós fizemos uma promoção em que você tem um dólar congelado a R$ 3,90 para pagar o depósito desse curso. Então, você ainda tem uma facilidade de pagar a entrada do curso ali com valor de R$ 3,90. Então, se você quiser aproveitar isso, por gentileza, mande um e-mail para a gente, para o info@3ra.ca. Vou pedir para a Luísa colocar aqui para vocês, tá? E também o WhatsApp da nossa equipe, a 3RA, ela atende de maneira virtual, né? Hoje em dia, todo mundo, né? Não interessa onde você estiver, nós vamos te ajudar a visitar no Canadá. Então, vou pedir a Luísa, por gentileza, para colocar os contatos da equipe aí. Vamos lá, então. A pergunta da Ludmila. Márcia, nesse teste da própria Greystone, se eu não atingir o nível de inglês necessário da primeira prova, posso fazer outra vez sem custo adicional? Sim. A resposta é. Essa é a beleza do curso, do teste, como o Francisco falou, é um teste gratuito, e você, mesmo para aquelas pessoas que ainda estão assim, eu quero ir, mas não é agora, é ano que vem, mas às vezes não tem noção do nível de inglês, eu sempre falo, faz o teste, porque o teste dá um norte, sabe? Te dá uma direção. Você às vezes pensa que seu inglês é péssimo, às vezes nem está tão ruim assim, e vice-versa. Então faz o teste, ele é gratuito, dura em torno de 1 hora, ele é muito completo, ele avalia a parte tem uma entrevista com você no teste automaticamente, através do computador, do celular, tem a parte escrita, tem tudo. Então, você faça o teste, né, e você sabe o seu nível de inglês. E a partir daí, você começa a planejar esse sonhozinho que você tem, entendeu? Legal. Colocar no papel. A Michelle perguntou, então, com esse PGWP não será possível aplicar para a imigração, certo? Errado, Michelle. O PGWP é um dos maiores segredos que você tem aí para batalhar a sua imigração, né? Aí você falou, porque em Quebec a exigência é de 3 anos de trabalho para tentar a residência permanente, está certo isso? Michelle, eu não sou consultor de imigração, mas provavelmente o que você está fazendo aí, você está olhando um dos programas de Quebec, que é uma das províncias, né? Mas, na verdade, você abre, quando você vai estudar no Canadá, você abre um leque muito grande, né? Para programas provinciais, até mesmo fora da onde você está estudando, tá legal? Lembrando de uma coisa, por exemplo, a estudante, né, vai ter 19 meses, né, de curso, o estudante ou estudante, 19 meses de curso, o PGWP deverá ser de 9 meses. Agora, se você vier casado ou casada, o seu acompanhante deverá, né, ele terá direito a trabalho durante
seus 19 meses, cumprindo as regras da imigração durante os outros 19 meses. Eu sou ruim de matemática, mas são 19 mais 19, são 38, são mais de 3 anos, né, de Canadá. Mas lembre-se, não existe só um processo de imigração para o Canadá, não existe só um programa de imigração provincial, tá legal? Eu aproveitar, Francisco, só para fazer uma observação nesse ponto aí que você tocou, que é bem legal. Um dos grandes benefícios de Montreal também é que o estudante ele pode, como ele falou, você vai estudando, o seu esposo ele recebe o Open Work Permit, então ele pode trabalhar, né? Durante o período que você está estudando e depois da parte do PGWP. Você também pode, além disso, você tem direito a colocar seu filho na escola gratuitamente, tem acesso ao sistema de educação público do Canadá. Então, são apenas alguns benefícios que fazem uma diferença enorme, né, no final das contas, e não tem só um programa de imigração no Canadá e não tem só um em Montreal, né, em Quebec. Então, tem muitas opções, muitos caminhos para chegar lá, né? Perfeito. O que acontece, né? O que acontece? Você abre diversas portas quando você vê isso aqui. Uma coisa que, como falei, você tem os benefícios de um college público, né, ou particular de degree fora de Quebec. E não é só o PGWP, você inclui aí também o visto de trabalho para o cônjuge, né? Então, se você vier estudar, a sua esposa, né, ou o seu marido poderão, né, trabalhar ali durante os seus estudos, né, cumprindo algumas regrinhas também durante o seu PGWP, e os seus filhos também têm direito à escola pública gratuita, né? Então, por exemplo, a gente está falando de um programa aqui de quase 2 anos, 10.950, isso é mais barato do que a escola pública 2 anos em Quebec. Então, assim, se você tiver 2 filhos, então aí que... Se você tiver um filho, eu te diria que você ainda tem um bom lucro, mas se você tiver 2 filhos, aí que o lucro ele cresce muito mais. Lembrando, pessoal, foi isso que a Márcia falou. Essas promoções elas são por tempos limitados, são alguns benefícios incríveis que aconteceram, né, durante a pandemia. Então, olha, pedi aqui para a Luísa, ela colocou para vocês aqui o consultoria@3ra.ca e também o WhatsApp de atendimento, lá da nossa equipe de vendas, nossa equipe de consultores, para entender as suas necessidades, passar mais detalhes sobre o programa de marketing digital, né, e o programa também de International Business Management, né, que a Greystone oferece em Montreal. A Greystone também tem diversos outros cursos fora de Montreal, cursos incríveis, não perca. A promoção que hoje tem preços incríveis, e também a promoção da 3RA, onde você pode economizar bastante, né, utilizando um dólar congelado, que nós estamos fazendo agora, no mês de setembro, que é o mês do maior Canada Summit do ano, o maior evento, né, do ano da 3RA, certo? A Fabiola perguntou aqui, Márcia, e vocês têm cursos em francês? Temos cursos em francês, mas são os cursos de línguas, né? Então, em Montreal, a LSC tem, em Vancouver, Toronto, Montreal, tem a parte de idiomas e tem a parte de vocacional, que é o Greystone. Então, dentro da parte de idiomas, você pode estudar inglês em Vancouver, Toronto, mas em Montreal, além do inglês, a gente oferece francês. Então, o aluno pode ir para lá estudar francês também. Né? Legal. A Gabriela fez uma pergunta aqui, desculpa, Gabriela, acabei pulando aqui a sua pergunta, mas ela é super interessante. Apenas pessoas de nível superior podem fazer esse curso? Não. A exigência para fazer o curso é você ter o nível de inglês necessário, então você tem que fazer o teste de inglês, que é o intermediário 3 para o digital marketing e para o International Business Manager é o avançado 1. E a gente houve uma alteração a partir de janeiro, então vai ser melhor, o intermediário 4, para o International Business Management. Então, o estudante, você tem que ter esse nível de inglês, esse é o ponto principal, né? Além disso, você tem que ter terminado o ensino, a high school, né, no Brasil, que é o segundo grau, né? Você tem que ter o segundo grau completo para poder fazer. Segundo grau completo, mais de 18 anos, e você está dentro. Vem-se embora. Legal.
Perfeito. Pergunta da Ludmila. Nesse curso de marketing, por exemplo, eu não tenho nenhum conhecimento, mas é uma área que me interessa. Só o programa de 19 meses é suficiente para eu, posteriormente, conseguir um emprego? Eu te digo, Ludmila, que essa é uma área com uma necessidade, com uma demanda assim, absurda. É uma área de marca digital que o Canadá cresce muito. Eu conheço pessoas que não têm nem formação na área e trabalham nessa área. É claro que, se você não tiver experiência, não tiver outros cursos anteriores, você deve começar num nível mais baixo, né? dentro do trabalho, né? E tudo mais. Aí você vai pegando experiência e você vai crescendo, né? Aí a pergunta do Alexander é diferente, eu acho legal, é invertida. Tenho graduação em marketing, então eu poderia fazer esse curso? Com certeza, why not? Poderia. Só que assim, o que acontece? Eu acho importante entender, o Francisco ele sempre explica isso muito bem. Os programas vocacionais do Canadá, eles não são programas universitários, né? O Greystone College não é uma universidade, é um programa vocacional. Então, é uma outra, é um programa como se fosse no Brasil. Acho que Senac. Isso que não tem no Brasil, não chega a ser, não é um cenário Senac, é que não existe muito. Ele é um programa profissionalizante, né, Márcia? Exatamente. Mas ele não é um curso que você, como a Márcia falou, você não precisa ter uma graduação para fazer. Exercer, exatamente. Né? Exatamente, tipo um curso técnico, mais ou menos isso. Gabriela, o que é legal, tá, Alexandre, o que eu acho bem interessante é você conversar com o consultor da 3RA, de novo a Luísa colocou aqui, porque o consultor vai te passar as matérias desse curso. Exatamente. Aí você vai ver, isso é muito repetido, para mim ou não, tem muito mais, né? Porque a mesma pessoa que tem uma especialização em marketing, o marketing digital ele vem a somar, né? E, sinceramente, o mundo passou por tanta novidade nesses últimos 1 ano e meio, né? E a instituição de ensino ela se atualiza em relação a isso. Eu acho difícil não ser interessante uma atualização para você, né? Então, ele pode servir também como uma atualização, né, Márcia? Não, com certeza. Eu acho assim, uma coisa que é bem pertinente da nossa cultura e de muitas pessoas, porque no Brasil a gente está acostumado a ter que fazer faculdade para trabalhar de qualquer coisa. Você não tem faculdade, você nem arruma um emprego de nada, né? E aqui no Canadá é diferente. Você com um curso, o curso de college no Canadá, seja o público ou o privado, ele é reconhecido e tem o seu valor. Então, não é porque eu tenho que fazer faculdade no Canadá. Eu, sinceramente, eu tenho muitos amigos que fizeram faculdade aqui, mas eu também tenho muitos amigos que não fizeram faculdade aqui e têm trabalhos muito bons, são gerentes, tem várias posições legais, entendeu? É engraçado, nisso aí o mercado de trabalho brasileiro e canadense acaba tendo muita diferença, né, na maioria dos segmentos, né? O Canadá dá muito ênfase aos soft skills, né, Márcia, que é a sua capacidade de interagir, né, de chegar onde você quer, né, de se expor e tudo mais, uma coisa que o brasileiro costuma ter muito bem. Isso acaba sendo muito mais importante do que a quantidade qual o nome da faculdade que você fez ou tudo mais. Experiência de trabalho também conta muito aqui. Eu acho que nessas áreas novas, se assim posso dizer, que é o marketing digital, tecnologia, né, acaba que a experiência de trabalho é algo que também tem um peso bem forte, né, na empregabilidade, né? Exatamente. Então, vamos lá, então. O que o Alexandre falou aqui, o Alexandre é interessante. Eu ouvi dizer que o agente de imigração pode não compreender um curso de marketing no Canadá se a pessoa já é graduada na área. O que acontece, Alexandre? Se você tem uma formação em marketing, você vai fazer um curso de marketing de novo, realmente vai ser difícil você conseguir comprovar, né? Mas, olha, eu tenho uma formação em marketing e eu estou indo fazer uma especialização em marketing digital. O Canadá é um país à frente nessa área e tudo mais. Uma questão de você justificar, né? E para isso é interessante que você procure a M Canadá, que ela pode explicar isso aí melhor do que ninguém. Eu vou colocar aqui o e-mail da M Canadá, se você quiser entender melhor sobre esse processo de visto, né? Mas o que eu costumo dizer é que, assim, a 3RA tem o trabalho de deixar a bola quicando, né? Se você tem um curso igual, a gente mostra as matérias, olha,
eu fiz um curso de marketing digital, meu curso é igual a esse, acaba que você não tem disponível. Realmente. Não, eu tenho um curso de marketing, eu já fiz há alguns anos, o mundo mudou muito nesse Com quesito, né? No certeza. quesito. Mas muita coisa, né, Márcia? Agora acelerou mais ainda com o Covid. E aí, por exemplo, a mesma coisa, eu tenho uma formação em negócios, eu estou indo fazer o curso de negócios internacionais, você está buscando uma especialização, né? Então, assim, é importante essa história. Adorei uma outra pergunta que nós temos aqui do Alexandre, do iPhone do Alexandre. Idade é um limitador? Fala aí para mim, Márcia. Não, primeiro que não tem limite de idade para começar, tem limite de idade mínimo, né? Tem o mínimo. Para começar, né? São 19 anos ou 18 anos? 18 anos. 18 anos. 18 anos. Mas não tem idade limite para você vir, não existe essa idade limite. Se você falar assim, mas se, por exemplo, se eu tiver uma certa idade, eu vim fazer o programa, meu objetivo é imigração, e eu já não vou qualificar por causa da minha idade, aí é uma outra questão. Mas em termos do programa, a gente temos estudantes que já são formados, pais com filhos, pessoas já com uma certa idade, eles vêm fazer o programa, eles têm um feedback muito positivo. Inclusive, tem um dos vídeos da E3RA que foi feito com um dos nossos alunos, que ele tem uma certa idade, ele veio fazer o programa e teve sucesso. Eu acho que o nosso aluno com a idade mais avançada, né, o jovem com a idade mais avançada, ele tem 65 anos. O que acontece, né? Sempre um prazer, Ludmila. Pode perguntar o que vocês quiserem, né? O que a gente souber responder, a gente vai responder, né, Márcia? Aproveita, gente. Mais bronca. O que acontece? Isso é uma grande diferença do mercado de trabalho canadense para o brasileiro. A idade aqui, ela pouco importa, a não ser para algumas profissões em que a idade é importante, como o piloto, por exemplo, de avião e algumas outras áreas. Mas, tirando isso, algumas exceções, a idade é algo que pouco importa aqui no Canadá. Para você ter uma ideia, né, do quanto ele pouco importa, Alexandre, você não coloca nem idade em currículo. Não pode. O Canadá não tem aquela cultura, né, que eu acho uma cultura, não estou falando mal do Brasil, não é isso não, mas tem muito aquela cultura de pessoa vai, trabalha anos, né, décadas numa empresa e aí é mandado embora porque vai ser colocado alguém mais jovem e mais barato, né? O Canadá não tem essa cultura, né? A sua educação, a sua experiência de trabalho, ela é o que vai pesar, né, para entrar no mercado de trabalho. Então não poderia ser diferente nos cursos, né? Foi o que a Márcia falou. Você não tem esse. Nós temos muitos. Eu não sei a sua idade, tá, Alexandre, perdão, mas eu diria que a idade média, talvez, do aluno 3RA é acima dos 40 anos. Com certeza. São acima dos 40 anos, né? Minha querida Márcia, eu queria agradecer demais a Greystone por um programa tão legal, né? Por um programa que hoje oferece um custo imbatível, né, no Canadá, um custo com o PGWP que pode ajudar bastante aquelas pessoas que desejam emigrar. Você não é obrigado a fazer um curso com o PGWP se você quiser emigrar para o Canadá, tá? Mas o PGWP ele ajuda muito, a verdade é essa, né, Márcia? Então, você tem hoje a oportunidade de fazer esse curso com um valor promocional incrível, né? A LSE é um dos maiores grupos de educação do Canadá, né? É uma empresa canadense com escolas Vancouver, Toronto e Montreal, no Canadá, fora as escolas que ela tem fora do Canadá, né? Índia, não sei nem mais onde vocês têm tanta escola por aí pelo mundo, né, Márcia? Mas, assim, com ensino de qualidade já há décadas, né? E é um prazer muito grande poder oferecer. Eu achei muito interessante, muito justo do governo de Quebec autorizar que cursos como esses, que são cursos de alta qualidade, mas de uma escola que não é pública ou não é uma privada oferecendo degree, deem direito também ao PGWP. Essa pode ser uma oportunidade única, né, uma oportunidade incrível para muitas pessoas realizarem o seu sonho de vir estudar, trabalhar no Canadá e batalhar a sua imigração. Então, não perca essa oportunidade, envie uma mensagem agora mesmo para o consultor da 3RA. Hoje, né, já devido ao fuso horário, já estamos off, né? A central de atendimento fica no Brasil, né? Mas nós temos escritórios no Brasil e no Canadá, mas vocês têm aqui os dados, né, da 3RA, tanto o consultoria
né, @3ra.ca, vou colocar aqui de novo também aqui embaixo, e o WhatsApp para atendimento, que você vai aproveitar não só a promoção da Greystone, mas também a promoção aí que a 3RA está fazendo nesse mês especial, o mês do Canada Summit. Você vai pagar dólar por R$ 3,90. Márcia, não pode perder, né? Com certeza, gente, estou falando sério. Eu acho que a gente vai aumentar o preço em setembro, aí em outubro. Não é para fazer pressão, não, mas eu acho. Então, não, assim. Eu tô vendo que as escolas, assim, conforme está acabando a pandemia, as coisas vão voltando ao normal, vão diminuindo as promoções, né? O Marcos aqui, o Marcos colocou, tenho graduação em engenharia, faz sentido para obter o Study Permit, o curso International Business Management? Olha, Marcos, conversa com o consultor da 3RA. O business, geralmente, ele é algo que ele consegue ter uma flexibilização para diversas áreas, né? Você é engenheiro, eu sou engenheiro, mas existe negócio envolvido em engenharia, né? Então, pode ser que consiga fazer. Para ter mais detalhes, né, o seu consultor vai conversar com você para entender melhor sua profissão, onde você está, onde você quer ir, para fazer essa análise mais completa, né? Mas muito obrigado, Márcia, muito obrigado a todos, né? Aos que não estão ainda inscritos no Canada Summit, eu convido a todos aqui para participar. É uma oportunidade única, né? Acesse 3ra.ca/summit. Eu vou colocar aqui para vocês o link, tá? 3ra.ca/summit. Entre e se cadastre, é gratuito, que você vai ter a presença dessa incrível escola, né? A Greystone, a ILSC, a Márcia, né, ou a Flávia vão estar lá para fazer uma palestra, mostrar mais os cursos para você, e você ainda vai ter oportunidade, né, de conversar com elas ali, no que nós chamamos de hot seat, que é a cadeira quente, para você fazer sua pergunta pontual, não é isso? Muitíssimo obrigado, Márcia. Obrigado a vocês por nos convidarem. E, gente, aproveita, porque tem muita coisa boa no Canadá e acho que a hora é agora, o momento é já. Exatamente. Nunca foi, eu vou repetir aqui, nunca foi tão barato estudar e trabalhar aqui no Canadá. Então, essa é a hora de você colocar esse sonho para frente. Um abraço enorme, Márcia, muito obrigado. Uma ótima fim de tarde para você aqui. Uma ótima noite, pessoal, no Brasil. Tchau, tchau. Beijo.